Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que, assim, vai ajudar muito pro Enem, que é um vídeo que eu acho que é super importante, que eu tô muito feliz de estar finalmente gravando, que é um vídeo sobre como começar a sua redação. Frases prontas e dicas pra você começar a redação mesmo, assim. Iniciar o seu texto, a escrita do seu texto. E, assim, esse vídeo tá sendo 100% feito com o material da minha apostila de redação. Caso você não saiba, eu lancei 2 apostilas de redação, umas com como escrever uma redação e outra só de material complementar, com formas de iniciar o texto, estratégias argumentativas, temas para redação, frases de filósofos, todos os temas que já caíram no Enem, muita coisa. Então, assim, caso você tenha interesse, podem encontrá-las no site deboraladim.com.br, vou deixar todas as informações aqui na descrição. E esse vídeo está sendo 100% feito com o uso da apostila. O roteiro dele, eu tô com a apostila aqui aberta no computador e é daqui que eu vou tirar o vídeo. Então, assim, o vídeo de hoje, sem mais delongas, são algumas formas de você começar a sua redação, abrir a sua introdução, dar o seu pontapé inicial, porque eu sei que a maior dificuldade de muita gente é começar a redação, né? Porque quando você começa, você já vai no flow e termina, você já vai no instinto e vai escrevendo, mas dar o primeiro passo realmente é um pouco mais difícil. Então, assim, tire 5 segundos de coragem e escreva a primeira palavra, é tudo que você precisa fazer. E a primeira dica que eu tenho, antes mesmo de começar, é, caso você esteja tendo dificuldades para escrever mesmo, caso você esteja travado para escrita, uma coisa que me ajuda muito é escrever sobre qualquer coisa. Assim, antes de começar a escrever redação, caso eu esteja travada para escrever, é escrever sobre, sei lá, batata. Aí eu começo a escrever sobre batata, sobre lanches que eu gosto, sobre comida, sobre uma carta de amor para o Ed Sheeran. E assim, pode parecer bobo, e é muito bobo, mas isso pelo menos me ajuda muito. Quando eu tô travada para escrever, eu escrevo alguma idiotice sobre qualquer coisa e eu já começo a me acostumar com a ideia de, ok, agora eu vou escrever um texto, eu vou fazer uma coisa. Então, assim, se você estiver muito travado, essa é uma dica interessante para você começar o seu processo de escrita. Mas agora, algumas dicas para você começar a redação. Como começar o seu texto. O que acontece? A introdução da redação, né, o início do nosso texto, ele tem que ter a problematização. Ele tem que trazer o problema que a gente vai abordar no texto, né? Falar qual que é o problema que a gente vai tratar. E uma coisa que eu gosto muito, que me ajuda muito, é você já começar a redação com alguma outra área do conhecimento. Falando, às vezes, uma frase de filósofo, citando algum filme, alguma música, alguma alusão histórica. É uma coisa que eu recomendo muito e que eu, pessoalmente, sempre faço. Começa a redação com alguma alusão histórica, com algum filme, quadrinho, série, livro, qualquer coisa. Mas antes das frases prontas, 2 formas diferentes de começar a redação. A primeira delas é começar com uma pergunta retórica. A única coisa que você tem que tomar cuidado é, você tem que, ao longo do texto, né, responder essa pergunta. Então, por exemplo, começa um texto com: como seria o Brasil sem a violência contra a mulher? Então, assim, é uma forma interessante de começar o texto, só que você não pode deixar essa pergunta no vácuo, né? No final do texto, ao longo do texto, você tem que falar, ó, se não houvesse violência contra a mulher, 1000 mulheres não morreriam todos os anos, todos os meses, todos os dias. Se o Brasil fosse um país livre de violência contra a mulher, as mulheres não teriam medo de andar sozinhas na rua. Então, assim, começar o texto com uma pergunta é uma ideia legal, mas tome cuidado para ter essa pergunta respondida em algum momento do texto. Outra forma super interessante de começar o texto é fazendo alguma comparação entre a vida real e algum livro, alguma série, alguma música, entre o Brasil e algum outro país. Falar, por exemplo, na Escandinávia a violência contra a mulher é quase inexistente. Já no Brasil, milhares de mulheres são assassinadas todos os anos. Ou falar, por exemplo, uma comparação entre o passado e o presente, né? Há 50 anos atrás, a violência contra a mulher era quase inexistente, mas atualmente ela se encontra muito maior. Ou alguma coisa do tipo. Então, fazer comparações entre o passado e o presente, entre o Brasil e outros países, entre algum livro e a realidade, entre alguma fantasia e a realidade, entre coisas assim. Fazer comparações é uma boa ideia. E agora, caso você escolha começar seu texto contando outra área do conhecimento, né, com alguma alusão histórica, falando de algum filme, música, etc., eu tenho algumas frases prontas para você começar a redação. A primeira delas é: o ou a não é uma invenção atual. E inserir alguma alusão histórica. Como assim? Por exemplo, a violência contra a mulher não é uma invenção do século XXI, ela não é uma coisa atual. Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, ela já existia. A intolerância religiosa não é uma coisa exclusiva do Brasil. Nos Estados Unidos, ela acontece também. A intolerância religiosa não é uma coisa que surgiu atualmente no Brasil, ela existe há muito tempo, desde 1900 e sei lá quando. Então, assim, isso não é uma invenção atual. E aí você insere uma alusão histórica. Outra frase muito legal também é você falar: no livro, no filme, na série, acontece alguma coisa. Já na vida real, isso é uma realidade no Brasil. Então fala, por exemplo, no
filme do Homem-Aranha, que foi como eu comecei a minha redação em 2015. No filme do Homem-Aranha, a gente vê que tem muitos bandidos que tentam atacar a Mary Jane, que é a namorada do Peter Parker. Já na vida real, isso é uma realidade no Brasil. Muitas mulheres são atacadas, são assassinadas. Fala, por exemplo, na música de tal artista mostra uma situação de intolerância religiosa. E na vida real, isso acontece no Brasil. Fora das telas de cinema, fora da literatura, isso acontece no nosso país. Também algo que eu já falei que é a comparação, que é você falar no país tal, isso acontece ou isso não acontece, já no Brasil é diferente. Então, por exemplo, na Rússia há pouquíssima violência contra a mulher. Já no Brasil, muitas mulheres são assassinadas todos os anos. Nos Estados Unidos já conseguiram resolver os problemas econômicos, mas no Brasil isso ainda é uma realidade. Então, fazer comparações entre diferentes lugares. Outra dica muito legal que uma inscrita me passou em algum comentário de vídeo é: ao analisar tal tema, vê-se que alguma coisa. Então, por exemplo, ao analisar o tema da publicidade infantil, vê-se que ela se tornou um problema no Brasil. Ao analisar a intolerância religiosa, vê-se que ela é uma realidade no nosso país, que ela afeta a vida de muitas pessoas, que ela é um problema. Ao analisar a questão dos hospitais brasileiros, vê-se que estão em péssimas condições e isso precisa ser resolvido. Então, ao analisar, vê-se que. Outra forma também de chamar uma alusão histórica é falar: a questão da qualquer coisa tem origem na alguma coisa. Então, por exemplo, a questão da violência contra a mulher tem origem na Grécia Antiga, ou na forma com a qual os homens veem as mulheres, na falta de policiamento das ruas. A questão da intolerância religiosa tem origem na catequização feita pelos jesuítas, na colonização do Brasil. Então, isso tem origem nessa situação. É uma forma de chamar uma alusão histórica. Outra forma também de chamar uma alusão histórica é falar: a questão da violência contra a mulher, por exemplo, nunca foi dada a importância devida, visto que desde 1900, sei lá quanto, isso é um problema no Brasil. Então fala, por exemplo, nunca foi dada a importância devida, por exemplo, à violência religiosa, tendo em vista que desde a colonização ela é um problema no Brasil. Então isso é uma forma também de você colocar uma alusão histórica. E também falar que há muito tempo isso é um problema no Brasil. Então, há muito tempo a intolerância religiosa é um problema no Brasil, desde a colonização, desde os jesuítas. E aí você insere, né, a sua alusão. Outra coisa legal também é falar: a música, o filme, a série, o livro mostram uma realidade vivida no Brasil. Então, por exemplo, o filme do Homem-Aranha mostra uma realidade vivida no Brasil. Muitas mulheres são assediadas, muitas mulheres são assassinadas. O livro tal mostra uma realidade vivida no Brasil. A intolerância religiosa, a publicidade infantil. Ou então, podemos ver em um filme, uma música, um livro, uma inspiração em um problema real do Brasil. Então, por exemplo, podemos ver no filme do Homem-Aranha a inspiração em um problema real do Brasil, a violência contra a mulher. Ou então, para finalizar, convivemos diariamente com as consequências de sei lá o que no Brasil. Então, por exemplo, convivemos há muito tempo com as consequências da colonização do Brasil, a intolerância religiosa, sabe? Convivemos há muito tempo com as consequências da violência contra a mulher no Brasil, já que muitas mulheres têm medo de sair na rua à noite, já que muitas mulheres são agredidas, violentadas, esse tipo de coisa. Muitas frases. Então, assim, essas foram as frases que eu separei no vídeo de hoje. Tem algumas a mais na minha apostila que vocês podem encontrar no site. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição, mas esse vídeo foi bem diferente dos vídeos que eu costumo gravar aqui pro canal, né? Foi uma lista de formas de começar o texto, mas é um vídeo que eu acho que é super necessário, principalmente agora que a gente tá na reta final. Então, assim, é um vídeo diferente e por causa disso ele também merece seu like. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que isso ajude vocês a começar a redação. Tenham 10 segundos de coragem, escrevam a primeira linha que vocês vão ver o tanto que vai dar certo. Galera que tá estudando pela apostila, deixem aqui nos comentários se vocês estão gostando, o que vocês estão achando, como que tá sendo o estudo de vocês. E também, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, porque a gente ainda vai ter mais vídeos até o Enem. Então, muito obrigada pela paciência, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.